Em uma das operações mais ousadas desde o início da escalada contra o Hezbollah, o exército israelense anunciou a destruição de um depósito de mísseis de precisão localizado em pleno coração de Beirute, capital do Líbano. A localização do alvo não era uma instalação militar convencional. Era um bairro civil densamente povoado, um arsenal letal, escondido entre prédios residenciais e centros urbanos, agora virou fumaça. O impacto geopolítico foi imediato. O ataque, conduzido por drones de ataque de alta precisão, também resultou na eliminação de um dos principais agentes do Hezbollah no sul do Líbano. Trata-se de uma operação de eliminação seletiva, uma tática cada vez mais utilizada por Tel Aviv para neutralizar comandantes e operadores considerados ameaças diretas à sua segurança nacional. A ofensiva reacendeu os debates acalorados em torno do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Muitos, sem ler uma linha do acordo, passaram a acusar Israel de romper a trégua. Mas o entendimento firmado entre as partes sempre foi claro. Qualquer ação hostil do Hezbollah, qualquer ameaça real ao território israelense ou à sua população, daria a Israel o direito legítimo de reagir com força total. E foi exatamente isso que aconteceu. O depósito bombardeado fazia parte de uma rede de armazenamento e distribuição de armamentos de precisão usados contra Israel, segundo fontes militares ocidentais. Em paralelo à operação, cresce a pressão política interna dentro do Líbano. Parlamentares libaneses passaram a exigir o desarmamento completo do Hezbollah ou até mesmo a retirada do grupo do território nacional. Muitos políticos, em especial os ligados a correntes moderadas, denunciam que o Hezbollah está arrastando o Líbano para uma guerra que não representa os interesses do povo libanês, e sim de um grupo armado com vínculos diretos com o Irã. A denúncia mais grave, no entanto, está no fato de que o Hezbollah armazenava mísseis de alta precisão em uma zona civil. Do ponto de vista do direito internacional, isso configura um crime de guerra. Usar civis como escudos humanos e esconder armas em áreas urbanas é uma prática condenada por diversas convenções. No entanto, quando Israel age para neutralizar essas ameaças, surgem as vozes acusatórias da comunidade internacional. O duplo padrão segue evidente. O uso de infraestrutura civil para fins militares é uma violação explícita da Convenção de Genebra. Mas nesse caso, o silêncio internacional é ensurdecedor. Fontes próximas ao governo israelense indicam que a operação foi baseada em inteligência de alta qualidade. Drones espiões monitoraram por semanas a movimentação no local, até que se confirmou a presença contínua de material bélico. A ordem de ataque veio após confirmação de que o local servia como ponto de armazenamento e possível lançamento de mísseis contra Israel. Esse não foi um caso isolado. Nas últimas semanas, Israel vem intensificando ações cirúrgicas contra alvos estratégicos do Hezbollah em território libanês. A lógica é simples: impedir o acúmulo de poder de fogo do inimigo antes que ele possa ser usado. Ao destruir mísseis ainda no solo, Israel reduz consideravelmente o risco de ataques devastadores contra sua população. O Hezbollah, por sua vez, tenta capitalizar politicamente em cima dos ataques, usando imagens de destruição em bairros civis como ferramenta de propaganda. Mas a realidade é mais complexa. A escolha de esconder armamento entre civis é uma estratégia deliberada do grupo para gerar vítimas colaterais e, assim, alimentar a narrativa de que Israel ataca indiscriminadamente. Porém, o próprio uso dessas áreas urbanas como escudos desmonta o discurso humanitário do grupo. O episódio também escancara a crescente tensão entre o Hezbollah e o próprio Estado libanês. Ao agir como um Estado dentro do Estado, o grupo miliciano compromete a soberania do Líbano, desafiando abertamente as forças armadas libanesas e instituições oficiais. Setores do governo libanês já afirmam abertamente que o Hezbollah transformou Beirute em uma linha de frente militar, sem consultar nem respeitar as autoridades nacionais. A situação no Líbano caminha para um ponto de ruptura. A sociedade libanesa, cada vez mais desgastada por crises econômicas e políticas, agora enfrenta o risco real de ser arrastada para um novo conflito armado de grande escala. A presença constante de armas, combatentes e bases do Hezbollah em centros urbanos cria uma situação insustentável. E o ataque israelense foi apenas um reflexo direto dessa realidade. Com drones armados, inteligência de precisão e ações pontuais, Israel deixa claro que não aceitará provocações. A política de contenção adotada por Tel Aviv tem um objetivo central: desmantelar a capacidade ofensiva do Hezbollah antes que ela se transforme em uma ameaça existencial. Não se trata apenas de autodefesa, mas de garantir a estabilidade regional em uma área onde cada erro de cálculo pode custar milhares de vidas. A escalada atual é mais um capítulo de uma longa disputa entre Israel e o Hezbollah,
Um conflito marcado por espionagem, guerra de drones, batalhas de narrativas e operações de alta complexidade. O que ocorreu em Beirute mostra que a guerra do futuro já está acontecendo. Ataques cirúrgicos, operações de eliminação seletiva e inteligência em tempo real, moldando os novos campos de batalha do Oriente Médio. Enquanto isso, o Líbano segue dividido internamente, pressionado externamente e com sua soberania colocada em xeque por um grupo armado que responde mais a interesses iranianos do que às necessidades de seu povo. E Israel, diante disso, seguirá operando com precisão, sempre que considerar necessário, para neutralizar ameaças antes que elas se tornem fatais. Explosões no sul de Beirute, fumaça negra se ergue no céu e sirenes de alerta ecoam pelos subúrbios. Em plena capital do Líbano, o que parecia impossível voltou a acontecer. A Força Aérea de Israel lançou um ataque cirúrgico contra um alvo considerado estratégico para a sobrevivência do Hezbollah. E o mais surpreendente, não houve vítimas civis. Isso porque, antes dos mísseis atingirem o prédio onde estariam armazenados armamentos de precisão do grupo terrorista, Israel emitiu um aviso público ordenando a evacuação imediata da área. Civis foram instruídos a se afastar ao menos 500 metros do local e permanecer longe por 2 horas. Pouco tempo depois, caças israelenses realizaram disparos de advertência. Pequenas explosões no entorno da instalação, seguidos pelo ataque real. Uma sequência de mísseis guiados destruiu completamente o depósito, considerado um centro vital para a logística de armamento do Hezbollah. Esse tipo de operação, embora raro, mostra um novo nível de precisão e estratégia da Força Aérea israelense. Mas também revela algo muito mais profundo. A paciência de Israel com o Hezbollah e com o silêncio cúmplice do governo libanês está se esgotando. O ataque realizado no último domingo foi o terceiro ataque israelense na área de Beirute desde a entrada em vigor do cessar-fogo em novembro de 2024. E mais do que isso, foi acompanhado por um ataque de drone no sul do Líbano que eliminou um importante agente do Hezbollah, responsável por tentativas recentes de reagrupamento e rearmamento da organização. Essa movimentação coordenada mostra que Israel está fazendo mais do que reagir. Está impondo uma nova lógica de controle, com foco total na destruição da infraestrutura do Hezbollah, antes mesmo que seja usada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz, divulgaram uma declaração conjunta extremamente clara. Israel não permitirá que o Hezbollah se fortaleça e represente qualquer ameaça ao Estado de Israel em nenhum lugar do Líbano. Mais do que uma simples retaliação, esse pronunciamento é um recado direto ao governo libanês. Não é mais apenas o Hezbollah que está na mira. O Líbano, como Estado, será responsabilizado por qualquer ameaça vinda de dentro de suas fronteiras. A declaração foi acompanhada de um duro comunicado das Forças de Defesa de Israel. O armazenamento de mísseis nesse local constitui uma violação flagrante dos entendimentos entre Israel e Líbano e representa uma ameaça direta ao povo israelense. Essas palavras ganham ainda mais força quando associadas ao que aconteceu no domingo anterior. A publicação de um mapa em árabe nas redes sociais pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel. O mapa indicava exatamente o prédio-alvo do ataque, em vermelho, e fazia um apelo direto aos civis. Evacuem imediatamente a área. A instalação pertence ao Hezbollah. Essa forma de alerta, inédita em outras partes do mundo, mostra a política adotada por Israel nas últimas operações: destruir armas, não pessoas, mesmo quando enfrentando a maior organização terrorista financiada pelo Irã. E o impacto dessa ofensiva começa a ser sentido dentro do próprio Líbano. Em uma declaração sem precedentes, um deputado do parlamento libanês, pertencente ao Partido das Forças Libanesas, um grupo cristão de oposição ao Hezbollah, exigiu publicamente que o grupo terrorista entregasse suas armas ou deixasse o país. Suas palavras foram diretas: entreguem suas armas dentro de 6 meses ou nos deixem em paz. Não queremos continuar sendo associados a uma milícia religiosa ligada ao Irã. Eu sou libanês, não sou hóspede do Hezbollah. Esse apelo, vindo de dentro do sistema político libanês, revela uma nova fissura no apoio ao Hezbollah. Pela primeira vez em muitos anos, cresce dentro do Líbano a ideia de que o país precisa se livrar da tutela iraniana para sobreviver. Esse movimento interno é fortalecido por uma realidade cruel. O Hezbollah não consegue mais revidar. Após um ano de embates e múltiplas operações israelenses, o grupo está enfraquecido, suas rotas logísticas comprometidas, seus arsenais reduzidos, e cada tentativa de rearmamento é rapidamente neutralizada por drones e ataques de precisão. No início de abril, por exemplo, um ataque não anunciado de Israel matou 4 pessoas, entre elas Hassan Abdair,
membro da unidade 3.900 da Força Hezbollah e também ligado à Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã. Esse tipo de cooperação entre o Hezbollah e Teherã é justamente o que está acelerando a resposta militar de Israel. O presidente do Líbano, por outro lado, preferiu adotar uma postura crítica, acusando Israel de tentar desestabilizar o país e apelando aos Estados Unidos e à França para que assumam suas responsabilidades como garantes do cessar-fogo. Mas esse argumento encontra resistência na realidade. O próprio acordo de cessar-fogo, firmado em 2024, prevê que Israel tem o direito de agir militarmente caso identifique ameaças ao seu território ou à sua população. Logo, os ataques a depósitos de armas do Hezbollah estão, tecnicamente, dentro dos limites do que foi acordado entre as partes. Ainda assim, o risco de escalada permanece. E é real. Mas dessa vez há um novo elemento no tabuleiro. O próprio povo libanês começa a se voltar contra o Hezbollah. E não é difícil entender o porquê. Beirute, que já foi considerada a Paris do Oriente Médio, hoje convive com apagões, inflação, pobreza extrema e um sistema político falido. Muitos enxergam o Hezbollah como o principal culpado, por provocar retaliações israelenses, travar a economia e manter o país acorrentado ao Irã. Enquanto isso, Israel parece ter refinado sua doutrina militar. O uso de drones para eliminar alvos individuais, os alertas prévios aos civis, os mísseis de advertência. Tudo isso mostra uma operação quase cirúrgica, combinando inteligência avançada com armamento de última geração. A Força Aérea Israelense também vem investindo em novas tecnologias de reconhecimento, guiamento a laser e capacidade de detecção em áreas urbanas densas. Um desafio técnico imenso, mas que vem sendo superado com a ajuda de satélites, inteligência artificial e cooperação com os União. A nova fase do conflito no Líbano parece não se tratar mais de uma guerra aberta, mas de uma campanha estratégica de desmantelamento de infraestrutura militar, terrorista, sem causar grandes baixas civis. É o tipo de operação que redefine as regras da guerra moderna e, ao mesmo tempo, redefine o futuro do Líbano. Israel, ao mirar alvos com precisão, está mandando uma mensagem. A paz só virá quando o Hezbollah deixar de existir como força armada. E essa mensagem começa a ecoar dentro do próprio parlamento libanês. Resta saber se os líderes do país terão coragem de ouvir o que o povo começa a gritar. O Líbano precisa ser libertado do Hezbollah antes que seja destruído com ele. Fique ligado aqui no Military World. A qualquer momento, novas atualizações sobre os desdobramentos no Oriente Médio, as movimentações de Israel e o enfraquecimento crescente do Hezbollah. E antes de sair, já deixa o like, ativa o sino das notificações e se inscreve no canal.